dia. Eu vou dar início a essa conversa da manhã. Como disse o Fernando aqui, o mediador sou eu mesmo, que vou falar e vou me apresentar. E é verdade, do micro, porque é muito pequena a sala para microfone, dá uma sensação nervosa. Eu entendi. Bom, eu primeiro vou desligar o celular, coisa que tinha esquecido. Eu queria agradecer a organização da mostra, Fernando, Silvia, Antônio e Guilherme por terem me convidado, e porque eu acho que é uma forma da gente encontrar colegas e pensar um pouco sobre o teatro, um teatro que está tentando explorar fronteiras, e esse é o conceito da mostra, que é bem interessante. Lá na abertura se falou muito do paralelo da mostra com as iniciativas de outros festivais, particularmente com as iniciativas da Ruth Escobar, né? E eu acho que o paralelo mais comum não é que é um evento que não tinha São Paulo, como algumas pessoas falaram. É que é um evento que tenta propor uma reunião de espetáculos e de reflexões sobre zonas mais extremas da nossa linguagem. Então, eu estou agradecido pelo convite pessoal, mas pelo fato deles terem criado essa circunstância da gente ver alguns espetáculos que permitam a gente refletir sobre linguagem. Por outro lado, também achei que é bem oportuno. Uma coisa que eu queria destacar é que, quando a gente olha o nome dos convidados, a gente tem realmente uma representação do teatro e da pesquisa que se faz no Brasil. Não é comum que isso aconteça em São Paulo, onde os eventos são muito autorreferenciais. E o fato de que Fernando seja um dos curadores e que a maioria dos convidados sejam de universidades que não são a USP, para mim é um gesto político muito significativo numa cidade que é muito grande, mas é muito provinciana e muito autorreferencial. Basta ver o Mirada e a gente sabe disso. Então, é um evento que tem uma cara muito sofisticada. E eu estou agradecido de estar fazendo parte, estar compartilhando com colegas de diferentes sítios, né, de investigação. Bom, também fiquei contente quando me convidaram para falar sobre um espetáculo que, além de ser uruguaio, ele representa para mim uma zona de um teatro que é o Rio da Prata. E a leitura que eu fiz no material do Roberto Soares, o diretor de Bem-vindo à Caça, tem a ver com esse lugar que a gente conhece pouco, né? A gente, quando pensa no teatro da Argentina, a gente pensa no teatro de Buenos Aires. Conhecemos, eu acho que muito pouco, o que se faz no Uruguai, e menos ainda o fato de que essa região é uma região que se define muito mais pela síntese dessas duas cidades do que pela exclusão de uma em relação à outra, apesar de que eles têm uma rixa enorme, né, de quem é quem no território simbólico. Por exemplo, a briga fundamental entre uruguaios e argentinos é: Gardel é argentino ou uruguaio? A gente sabe que ele é francês, como a nossa Carmen Miranda, mas, como ele morou uns meses em Montevideo, numa região do Uruguai, apesar de ter crescido na Argentina, quem inventou o tango, né? Os uruguaios reivindicam para eles a origem do tango a partir do candombe, enquanto os argentinos reivindicam para eles a invenção do tango a partir de uma variação do candombe porteño. O candombe é uma música afro-latino-americana, o carnaval uruguaio. Então, é um território estranho. Ele, vendo Bem-vindo à Caça, me levou diretamente para essa zona intermediária. Então, a fala que eu vou fazer não é uma palestra no sentido lato do termo, mas é uma fala que tenta organizar informações para a gente, quem não viu o espetáculo, poder ver desde um lugar com uma informação que é bem interessante da gente ter com relação aos padrões técnicos que o espetáculo usa, porque o que particulariza, acho que o trabalho do Roberto no contexto do teatro da cena montevideana é um território que tem a ver com os atores. Então, eu vou fazer um pequeno caminho, como eu acho que pode se pensar a atuação no trabalho do Roberto Soares. Mas, para isso, infelizmente, porque eu acho que é justo, é fazer um pouco um contexto onde esse teatro dele, Mariana Perkovic e outros diretores se inscreve.
digamos, para a gente ter um pouco mais de informação. Então, desculpa se vai ter um tom um pouco de professor, mas como o Rodrigo me chamou de professor, e eu sou efetivamente professor, apesar de ser diretor de teatro, né, é um vício, uma espécie de coisa inoculada da gente querer explicar, contextualizar, circunstanciar e ser claro o suficiente. Então, também ia propor que, se eu estiver falando alguma coisa, que levanta alguma questão, alguma pergunta, alguém levanta a mão e a gente faz uma forma mais coloquial do que uma forma, eu falo 1 hora, vocês resistem a dormir, depois fazem perguntas e a gente vai embora, tá bem? Então, a gente poderia fazer uma coisa mais flexível. Me interessa particularmente poder responder perguntas que não sejam, né, digamos, muito lá no fundo, depois de passar um tempão, e que talvez a gente perca um pouco o interesse. E também acho que isso é uma maneira de que quem veio aqui de manhã e tal tenha um protagonismo e me provoque e a gente possa pensar bastante. Bom, bem-vindo à caça. Para quem não viu, já vou contar o final e o procedimento. Porque o fato do cronograma me colocar aqui antes de todo mundo poder ter visto todo o espetáculo, eu pensei em primeiro falar, não falo nada, mas eu acho que eu gosto que a organização me deu esse direito de arruinar a surpresa. Então, Bem-vindo à Casa é um espetáculo em 2 episódios, mas, na verdade, é um único espetáculo cujo ponto de vista do espectador é duplo. Então, o espectador vê o episódio 1, é sentar na plateia de uma pequena sala, 60, 70, 80 lugares, é o máximo que eles fazem, frontal, que visualiza a sala de um apartamento. E o episódio 2 é estar sentado na lateral, dentro da coxia do teatro, vendo o procedimento dos atores que entram e saem e dos técnicos que ajudam eles a entrarem. Então, você está vendo o mesmo espetáculo, no mesmo horário. Então, por isso é que ninguém hoje aqui viu os 2 episódios ontem, porque só teve uma sessão. E, geralmente, eles trabalham nos festivais com 2 sessões, então você pode cruzar de um lado para o outro. Só que eles começam com o episódio 1, no dia seguinte faz o 1 e 2, e assim sucessivamente, até que faz o episódio 2 no final. Mas aqui, por conta, acho que da pressão de gente, ontem eles fizeram os 2 no primeiro dia. Então, o elenco que você vê no episódio 1 não tem 2 atores que estão no episódio 2, que são 2 técnicos. Curiosamente, parece o pessoal do Itaú Cultural, porque eles têm um radinho, estão sempre com um radinho assim, arqueado e tal. Nesses 2 lugares, você não vê atores no estado literal do termo. Eles estão sempre em condição de atuação. Então, quando eles são atores que vão entrar em cena, eles continuam sendo um desdobramento de uma outra construção. No episódio 2, eles não estão... Você não vê o que a gente chamaria o backstage real da cena. A gente vê uma outra representação. Esse é um eixo do trabalho do Roberto. O Roberto trabalha sempre com uma visita ao território do real, mas sempre como um simulacro. Ele nunca nunca é uma forma um pouco exagerada, né? Mas no que a gente tem do registro do trabalho dele, quando parece que é real, na verdade, é uma segunda representação sobre a primeira. Então, o tema reiterado da teatralidade. Isso, então, eu já contei, e é um espetáculo que fala de uma ameaça de suicídio, né, de uma espécie de preparação de um ritual para um grupo se matar junto. Mas isso é interferido por momentos em que eles simplesmente esquecem o nível dramático que estão te contando e conversam com você ou atuam. Em momentos estão como numa cena de um Miguel Falabella. O ator entra e tem aplausos, ele cumprimenta a plateia. Sim, esse modelo do teatro bem de boulevard, né, que você, quando a figura entra, é aplaudida e reconhece que está sendo aplaudida, depois volta para a cena. Então, tem momentos em que a cena desliza para esse lugar, tem momentos que os atores confessam coisas diretamente para a plateia, e tem momentos que eles estão dentro de uma quarta parede, numa relação que tem a ver com suicídio. Há quebras de tempo no espetáculo muito claras, né? Ele está te contando uma história e, de repente, ele mostra uma cena que você vai se inteirar depois que aquilo aconteceu antes, você volta no tempo sem nenhuma informação, eles conversam sobre um problema e voltam para a cena. Então, trabalha muito com um sentido de ruptura cronológica do andamento do acontecimento, apesar de que tem um fio que te mantém na relação
com esse acontecimento, digamos, organizador, que é um grupo de depressivos que se reúne num apartamento, não se sabe por quê, sob que circunstância, eles têm uma relação, eles compram 2 bujões de gás e vão se suicidar e abrem um fogão e estão ali cafungando gás, mas realmente não chegam a triunfar. Um deles diz é um fracasso. Bom, basicamente é isso que a gente tem como material. Eu vou agora dar uma volta um pouco para trás e falar disso. Assim, a primeira coisa interessante para pensar uma peça uruguaia é que é um país culturalmente, politicamente exprimido entre nós, o Brasil, e Buenos Aires, a Argentina, sobretudo a Argentina. Algo muito interessante é que em Montevidéu e boa parte do território uruguaio, você liga a televisão e um dos canais por ar é a Globo, em português, porque a ditadura brasileira botou 4 ou 5 transmissores muito fortes na fronteira já na década de 70 e expandiu o sinal da Globo, que invade o Uruguai. Um projeto um pouco colonial. Então, é muito forte a presença da nossa cultura mediática, sobretudo da teledramaturgia, em Montevidéu, em português. Agora já não tanto, mas anos atrás eles viam novelas em português, o que era antes do cabo. Então, é um fenômeno cultural muito particular. Por outro lado, Montevidéu e Buenos Aires, durante o século XVIII e XIX, foram cidades do mesmo tamanho, que competiam pela hegemonia do prata. Hegemonia comercial, econômica e, sobretudo, cultural. Até que as crises do final do século XIX, a independência, no começo do século XIX, da Argentina e a Guerra Civil de Rojas com Urquiza, semicolonizou o Uruguai ou tirou o Uruguai desse protagonismo, né? O Uruguai foi uma província argentina que se separa da Argentina na Guerra Civil, bom, e se organiza como país independente, chefiado por um caudilho chamado Urquiza. E a Argentina teve uma política violenta de isolamento do Uruguai a partir da sua separação. Culturalmente, é muito interessante pensar porque nenhuma das companhias teatrais do século XIX e até do século XVIII, o incipiente teatro rioplatense, muito mais forte que o teatro brasileiro naquele período, se mantinha vivendo numa única das praças. Então, as companhias se apresentavam nas 2 praças, o que fez com que, durante 150 anos, esse teatro fosse... Tanto que a história do teatro é a história do teatro rioplatense. As companhias não conseguiam sobreviver estando só em Buenos Aires. Elas tinham que viajar permanentemente entre Montevidéu, Colônia e Buenos Aires, que são as cidades que formam esse território. Então, por exemplo, uma coisa interessante é que o autor, por excelência, da modernidade do teatro uruguaio, Florencio Sánchez, estreia suas peças sempre em Buenos Aires, não em Montevidéu. Mas ele sempre faz temporadas em Montevidéu. E é conhecido nos 2 lados como o autor que funda, digamos, uma parte importante da cena do realismo, do começo de um naturalismo que rompe com o que eles chamam de grotesco criollo, que cria uma cena que vai se emparentar com modelos europeus. Então, é uma zona de fusão muito grande. É difícil entender esse teatro separado até, provavelmente, a década de 70, que os regimes militares fizeram digamos, uma tentativa muito maior de quebrar essa relação de ida e volta. Até porque, não sei se vocês sabem, mas a diferença do golpe de Estado da Argentina para o Uruguai é de 3 anos. Então, boa parte dos intelectuais migraram do Uruguai ou da Argentina reciprocamente, né? O golpe de 73 no Uruguai e o golpe de 76 na Argentina. Então, os migraram primeiro. Depois, a razão desse trânsito foi que deu origem à Operação Condor, que o Brasil, tristemente, também participou, que era a captura dos exiliados ou dos emigrados nessa região. Então, a gente está falando de uma zona muito comum. É impossível entender essa peça sem pensar isso, porque, senão, é difícil olhar para o teatro uruguaio e falar de onde vem o procedimento que Roberto Soares usa nesse espetáculo.
E o procedimento de atuação é o mais importante desse trabalho. Na poética de Roberto, esse procedimento é o que realmente organiza qualquer olhar crítico de compreensão do espetáculo. Então, é impossível, se a gente não entender ou não reconhecer a matriz que tem dois autores na Argentina, que é Ricardo Barthes e Eduardo Pavlovsky, é difícil entender exatamente Roberto. Então, por isso, vou insistir um pouco nessa ideia da unidade. Eduardo Pavlovsky, Ricardo Barthes. Meu computador foi lá para baixo, só um minutinho. Muito bem. Bom, a outra coisa bem importante, que eu acho que também vale a pena a gente falar, é que é muito difícil pensar a cena contemporânea do Rio da Prata sem dimensionar, de alguma maneira, o que isso significa em relação às ditaduras dessas duas cidades, as ditaduras desses dois países. Para nós, brasileiros, que temos uma relação, do meu ponto de vista, bizarra com a nossa experiência ditatorial, primeiro porque, sempre que eu compro alguma revista, por exemplo, um exemplo que eu acho que isso é interessante, você compra a Carta Capital, né? Das revistas de semanais, é a menos fascista, talvez, no Brasil, porque comparado com a Veja é uma coisa... porque de esquerda é difícil, né? A revista apoia o governo Dilma. Delfim Neto é colunista nessa revista e foi o inventor da política econômica da ditadura. E realmente parece normal. Para o brasileiro médio, parece normal que ele seja um colunista de uma revista que se organiza, se pensa como de esquerda, que compartilhe páginas com Safatli. No caso da relação das culturas atuais da Argentina e do Uruguai com as suas ditaduras, há um profundo sentimento de revisão histórica e de punição dos regimes, coisa que não está instalada na nossa cultura. A gente não tem uma plataforma clara e organizada no país em termos de processo e perseguição aos assassinos, torturadores, etc. Tem as comissões da verdade, que são incipientes e que não têm poder de levar à justiça. No caso da Argentina e do Uruguai, isso é muito forte, ou seja, há uma sistemática busca e captura e processamento dos torturadores, dos responsáveis por apropriação de crianças, por desaparições. Ou seja, um exemplo muito concreto, é muito difícil ver um militar andando fardado nessas cidades, porque há um constrangimento não solucionado. E a sociedade, com várias distorções, insiste no processamento. O que quer dizer isso? Para nós é estranho, porque outro dia eu estava com uns alunos meus em Buenos Aires e eles diziam assim, foram ver 2 peças, numa semana foram ver, acho que 4 peças, todas falavam da ditadura de alguma maneira. E eles falaram assim, nossa, que gente... Tinha uma sensação de estranheza nisso. Passaram 21 anos do fim da ditadura na Argentina, de 83 até hoje. E insistiam, 21 não, 31 anos. É que eu fiquei pensando, pô, eu sou jovem, eu estou com 44 agora. E isso tinha um estranhamento para meus alunos, jovens de 20 e poucos anos, né? Essa persistência. Então, por exemplo, quando você não vê o espetáculo falar disso, você sempre encontra uma ressonância da crise. Por exemplo, no caso do trabalho do Teatro Uruguai Contemporâneo, onde se escreve Roberto, a ideia de alguma coisa está sendo dissolvida, ou alguma coisa se desintegra a partir do descobrimento da quantidade de atrocidades que se cometeu num espaço de tempo muito curto numa única cidade. Então, tem um autor argentino chamado Osvaldo Pelletieri, falecido há alguns poucos anos, que criou um termo para definir esse teatro. Ele chama Teatro da Desintegração. Então, para entender esse termo, essa desintegração articula, sobretudo, a percepção da desintegração de um imaginário sobre quem éramos, porque éramos um país com um governo ditatorial, mas um país tentando andar, e descobrimos que tínhamos um governo de monstros. Quando se descobre isso, não é só descobrimos que temos um governo de monstros. Como nós, como cultura, criamos os monstros.
Em que medida somos esses monstros? Em que medida fomos cegos para os monstros que visitam? Por exemplo, é muito comum, em Montevidéu existiram 7 campos de concentração entre 73 e 84. 7 campos de concentrações onde desapareceram 9.700 pessoas. Desapareceram, porque há 585 mortos identificados. Ou seja, há uma grande quantidade de gente que sumiu. Os campos de concentração ficavam um do lado de uma escola, um no fundo de um hospital. E isso tudo continuava tendo vida. Então é preciso entender um teatro que se organiza a partir de imagens de uma fantasmagoria que visita todo mundo, porque quem conhece Montevidéu sabe que não é uma mega cidade. Não é que você está falando de lugares muito isolados. Um outro aspecto dessa desintegração, que diz respeito ao processo criativo, teatral, é a forma como o teatro inventou uma resistência a esse processo foi organizada ou inspirada por modelos que vinham dos anos 60, né? De um teatro militante, tematicamente resistente, no caso do Uruguai, por 2 grandes companhias, que acho que todo mundo deve conhecer, que é o Galpão e o Teatro Circular. Então, essas 2 grandes companhias, 2 grupos, serviram de sítio de resistência, como foi possível, porque os militares, no caso do Teatro Galpão, tomaram o prédio, que era um prédio de uma associação, invadiram o prédio e administraram ele durante muitos anos. Depois o Estado Democrático devolveu o prédio para essa associação, porque o Galpão era basicamente formado por dirigentes comunistas. O Teatro Circular continuou existindo com muita censura, mas eram sítios de encontro. E, obviamente, quando voltou o regime democrático, esses 2 espaços eles voltaram a ter uma presença, mas, em seguida, não se renovaram esteticamente e nem no seu nível temático. Por exemplo, quando a gente olha a produção do Galpão pós-ditadura, a gente vê que esses teatros tiveram muita dificuldade para dar conta esse novo ambiente, porque já não é um ambiente como era nos anos 60, onde você tinha um grupo de resistência à direita, né, os colorados, os brancos, à esquerda, com a sua tentativa de sindicalização. É um país que os uruguaios foram sempre conhecidos aqui no Brasil, o pai de qualquer um de nós sempre falou que era a Suíça da América Latina. E esse imaginário da Suíça latino-americana ficou muito dentro dos uruguaios, que tem um índice de analfabetismo de 2%, semi-analfabetismo, quase não tem analfabetos no país. Escolaridade lá atinge a 93% da população, então quase todo mundo estuda, etc, etc. Mas, ao mesmo tempo, a capital do Uruguai tem a mesma quantidade de uruguaios que moram na Austrália. Então, existem 3 milhões de uruguaios vivendo na Oceania, que é o mesmo tamanho de Montevidéu. Então, um país espalhado, né, destruído na sua unidade por falta de perspectivas e por causa da repressão. E esse é o país que esse teatro novo, digamos, democrático, tentou entender. Os 2 ramos mais tradicionais da cena uruguaia, da dramaturgia uruguaia, não conseguiram. Surge todo um grupo de jovens autores, onde está inscrito Roberto, Mariana Perkovic, Gabriel Calderón, que é geralmente confundido com Guillermo Calderón, um é uruguaio, outro é chileno, Gabriel Calderón. Esse grupo, obviamente, não pode falar de um país que eles não conhecem. Conhecem um país de fantasmas, um país assustado e com pânico, né? Porque o pânico é o pânico da violência que é reconhecida, do fantasma que volta. Então, essa cena uruguaia da década de 80 para cá é uma cena de uma quebra de 2 paradigmas muito importantes. Quem somos nós, os uruguaios, e que teatro podemos fazer? No caso do teatro, é uma pergunta essencial. Que teatro podemos fazer? Porque os modelos uruguaios eram muito fortes relacionados ao movimento dos anos 60, 50, do realismo, e de uma dramaturgia que tentava dar conta da realidade, falando dela no território da análise intelectual, da reflexão intelectual sobre esse contexto, que era um contexto de um país organizado, civilizado, em princípio, respeituoso de suas leis. A gente sabe que o Uruguai tem uma enorme tradição de leis de vanguarda. Todo mundo sabe que agora foi liberado o uso da cannabis sativa. É um país que sempre esteve na vanguarda da legislação na América Latina. Mas
em pouquíssimos anos, viveu uma experiência extremamente violenta, né? Comparado com a nossa ditadura, no Uruguai, se o Brasil tivesse a violência da ditadura uruguaia, nós teríamos perdido entre 170 e 230 mil pessoas desaparecidas. É a população da ilha de Santa Catarina, onde está a cidade de Florianópolis. Então, dá para ter uma ideia do impacto que a ditadura uruguaia teve na constituição da cultura. Sem contar que a maioria dos teatristas, dos atores e atrizes uruguaios tiveram que ir embora para a Colômbia, Venezuela, ou para o Brasil e para a Oceania, onde tem muitos uruguaios. Nossa, essa foto lateral aqui assusta. Não, pode ficar aí, agora eu já te vi aí. Bom, então, eu queria, de certa maneira, esboçar esse quadro, porque para a gente entender uma coisa também bem forte. Por conta de ser o Rio da Prata uma unidade, a gente pode ajudar a entender, eu talvez tivesse falado isso um pouquinho antes, teria ajudado bastante, mas é o fato de que, na Argentina, há uma longa e intensa tradição do teatro, de um teatro realista, baseado no procedimento naturalista de Stanislavski. E a grande marca disso é que 4 alunos do Teatro de Arte de Moscou moraram na Argentina. E esses alunos do Teatro de Moscou, entre eles que se destaca a Galina Tomacheva, que foi 10 ou 12 anos atriz da companhia, formou um ambiente muito sólido ao redor do modelo da interpretação naturalista, e, por conta disso, se associou com uma quantidade de autores que procuraram responder a esse modelo com sua dramaturgia. O que quer dizer? Que, nesse núcleo do teatro rioplatense, nós temos já, desde a década de 20, final da década de 20, porque Galina Tomacheva, que era atriz dessa companhia, era russa branca, ou seja, ela foi oposição sempre aos bolcheviques. Então, quando os bolcheviques tomaram realmente o poder, ela entrou no barco e veio para a América Latina e fundou uma escola. Então, muito no começo do século, eles tiveram a introdução do método Stanislavski. O impacto dessa qualidade de atuação que Galina formou foi gerando, nesse circuito do Rio da Prata, uma espécie de força centrífuga que botava em crise o modelo anterior, que estava sustentado pelo teatro, digamos, na dramaturgia de Armando Santos Discépolo, um ator mais histriônico, que dava pé para aquele teatro chamado grotesco crioulo, que quem tem muito interesse em dramaturgia devia conhecer, porque as obras desses autores são realmente muito sofisticadas e creio que até muito contemporâneas para nós, porque falam da diversidade, tem várias entradas. Bom, esse teatro entra em crise no seu modelo de atuação por força da presença do teatro naturalista, e isso catalisa a atenção do teatro rioplatense. Essa base vai ser, posteriormente, foco de oposição desse teatro que vai se organizar a partir do final da ditadura. Então, um dos modelos que está sendo desintegrado pela nova geração é o modelo realista stanislavskiano, 70, 80 anos depois. Mas, então, vai haver um enfrentamento incrível em termos de conceito, porque tem uma outra coisa que é muito forte na tradição rioplatense, é que os mestres, os diretores, falam muito do que fazem. Dão muita palestra, dão muita aula, todos têm estúdio. Então, criam plataformas políticas sobre a sua forma de atuar. Ricardo Barthes, que, se vocês puserem na internet, vão encontrar várias vezes ele fazendo palestra, não fala, eu trabalho dessa maneira. Ele defende militantemente seu ponto de vista sobre a atuação, de preferência encontrando alguém que é o seu opositor contra o qual vai ferozmente atacar. No caso, atualmente, é Daniel Veronese. Então, Ricardo senta e diz, por que o gordo Veronese e fala sem nenhuma papa na língua? Porque é uma tradição polemista. Daniel, que é um pouco mais tranquilo, não fala, mas pensa bastante sobre Ricardo também.
Então, é uma tradição, porque quase todos eles têm estúdios. Todas essas pessoas que eu estou falando, como Mariana Perkovic e outros, constroem escolas. É uma longa tradição de formação de estúdios. É muito comum que a formação de atores nessa região se dê pela concorrência a estúdios particulares. É bem diferente do nosso contexto. Ontem, eu conversando com o José Fernando, professor da EAD, eu falava isso para ele. Não existem grupos de teatro como os que a gente conhece no Brasil. Não caracteriza o teatro rioplatense. Não é uma característica de grupos estáveis que têm sua sede. Nem o Galpão, nem o Circular são mais isso, são mais bem pequenas empresas consorciadas. O que tem é diretores que agrupam atores. E, geralmente, esses diretores têm um estúdio, cujos professores também trabalham com eles, mas não tem o formato de grupo como nós temos, não. É bem incomum isso atualmente, apesar de haver subsídios públicos e tudo. Mas, por exemplo, no Uruguai, a Escola Municipal de Atuação, que agora vai se transformar num curso superior, ela é recente, ela deve ter 20 anos ou menos que isso. Toda a formação era feita nos estúdios. A outra tradição dessa região que é interessante, é muito comum que um ator profissional tome aulas, volte para um estúdio para fazer períodos de reciclagem, coisa que também não é comum na nossa cultura. Né? Mas isso vem lá da formação da Galina, quer dizer, da institucionalização da escola, do método. Né? Então, quem estava no método era inimigo dos que não estavam no método, e o método virou o ponto de conflito. Eu vou falar do Barthes, porque o Barthes é uma influência chave no trabalho do Roberto, e quando esse grupo se organiza depois da ditadura, repensando a cena, a forma de atuar, tem uma influência muito grande também, que esbarra em Montevidéu, mas vem de Buenos Aires, que é a influência da corrente absurdista. Ou seja, surge em Buenos Aires, no final dos anos 60, cuja figura mais importante é Griselda Gâmbaro, que é uma autora muito curiosa, porque ela é autodidata, se autoalfabetizou e autoaprendeu a escrever dramaturgia, e escreveu num nível beckettiano, então é uma incrível autora da década de 60, a Griselda ainda está viva. Ao redor desse trabalho se forma uma corrente importante, onde também está Eduardo Pavlovsky, o autor que eu citei. Eles criam um teatro que não encontra, em seu primeiro momento, suporte na atuação. Eles estão trabalhando no modelo teatral que aquele ator do método não resolve muito para eles. Então, começam a aparecer pesquisas teatrais. Tanto é que Eduardo Pavlovsky, que, além de autor, é ator e médico psicanalista e psiquiatra e fundador do psicodrama na Argentina, ele decide atuar e cria uma carreira como ator, né? Uma carreira muito séria, ele está agora com 80 e poucos anos, mas continua atuando. Então, esse é um modelo que vai tentar criar alternativas. Infelizmente, a ditadura cria um vazio, porque todos foram exiliados. Eduardo veio parar aqui em Porto Alegre durante um tempo, depois de fugir numa fuga mirabolante por cima dos edifícios e chegar no aeroporto dentro de um baú de um carro para poder fugir, porque estavam tentando capturá-lo. A maioria vai para a Venezuela, e há uma dispersão desse teatro pelos países do Caribe até o México. Então, por exemplo, muito curioso quando você vai falar de quem é o maior professor de teatro no México, você vai sempre encontrar um argentino, um uruguaio, na Colômbia também. Um dos maiores festivais da América Latina, criado na Colômbia, foi criado por uma argentina, Fanny Mikkel. Se espalharam por aí. Bom, então, vamos falar um pouco desse... Cansou da história, né, Stefano? Deu? Não, ele não está dormindo, mas eu pergunto, porque como nós somos companheiros, eu tenho essa intimidade para fazer uma pausa. Bom, se tiverem perguntas, podem fazer, tá? Como eu vou falar daqui a 3 dias? Acho que eu sou o primeiro que vai dizer, gente, eu não tenho contato direto com o meu objeto que vou apresentar. Nunca vi uma peça. Então, vamos tentar resolver a situação. Né? Bom, então, obrigado, você me ajudou a organizar. Então, não, porque eu tenho uma tendência a fazer essa história. E a razão, vou confessar para vocês, a razão não é que eu morei muitos anos na Argentina. Essa é uma razão secundária. A razão principal é que
Só morando lá que eu descobri que a gente é muito ignorante. Nossa cultura é muito ignorante do território que nós deveríamos conhecer um pouco mais. Então, é muito estranho que a gente, vivendo nesse continente, conheça tão pouco. Por exemplo, é muito curioso a gente não saber que os atores brasileiros dos anos 50 ganhavam fortunas apresentando em Buenos Aires, em português. E a gente nunca... Porque, vamos e venhamos, quem é que pede dinheiro para viajar pelo MINC? Geralmente é para a Europa e para os Estados Unidos. A gente raramente vai para a América Latina fazer... vou fazer um turnê pelo... Não, a gente quer ir para os festivais, né? Da onde é importante mesmo, que é a Europa, né? Então, a gente tem um desconhecimento enorme, mas não é próprio da nossa cultura, porque Um Deus Dormiu Lá em Casa fez uma temporada de 9 meses em Buenos Aires, de quinta a domingo, como era usual na década de 50. Ou seja, Tônia Carreiro recebeu mais de 20 proposições de casamento em cartaz. Sério, está na história isso. Por quê? Porque faziam temporadas lá, então moravam em Buenos Aires. Deus Lhe Pague é um dos maiores sucessos do teatro argentino nos anos 40. Esqueci o pai da Bibi, Procópio, e tudo em português. Não tinha nenhuma subtítulo, porque os data shows não funcionavam bem, então era tudo em português. E por que a gente não visita esse território? Por que a gente não vai lá, né? Por que é estranho. Então, a tentativa de historizar tem um pouco de reivindicar essas duas cidades como polos teatrais muito, muito sofisticados, onde há possibilidades enormes de intercâmbio com as quais nós negociamos muito pouco. A gente conhece pouco. Por exemplo, para mim é muito bom que haja uma peça uruguaia aqui, porque o Uruguai, às vezes, é meio que... Bom, Paraguai a gente não sabe que existe, mas o Uruguai é meio que esquecido do ponto de vista da... Né? E, por exemplo, o trabalho de Mariana Perkovic, que é uma diretora uruguaia da minha geração, é muito, muito interessante em termos da fronteira entre performance e teatro. Mariana sempre está empurrando a fronteira do teatro para um lugar mais complexo, mais ameaçador, né? A gente podia pensar na Margarita Musto também. Inclusive, isso também interessante. Do ponto de vista do gênero, eu tenho umas 4 ou 5 diretoras muito interessantes no Uruguai. Gabriel Calderón tem uma produção dramatúrgica muito rica. Ele é um jovem, ele tem 30 e poucos anos e começou a produzir aos 20 e poucos. Também é um diretor. E eu poderia citar também Marina Rodrigues, que é outra mulher que tem uma produção. Esse grupo de atores e diretores e diretoras que se organiza, inclusive formalmente, momentaneamente, para produzir, logo depois do regime, exatamente não é logo depois do regime. A ditadura cai. No primeiro momento que acaba a ditadura, tem uma perplexidade. Ninguém sabe muito o que fazer. Uma sensação absurda de vazio, e é uma sensação que, mais lá do que aqui, havia como que... Do que a gente fala? Até que começam a aparecer as histórias das mortes, sequestros, torturas, etc. E ganha um impulso quando a sociedade decide que não há perdão, que é crime de lesa humanidade, portanto, não há perdão. Não há nenhum perdão legal. Não há nenhuma anistia como a nossa, que o Tribunal Superior achou que é legal. Lá não foi legal. Então, começou um processo de vamos destruir essa legislação. Esse teatro faz um processo curioso, porque isso tem a ver com o trabalho do Roberto, que em primeira instância, parece fazer um trajeto à direita. Não nos interessa essa discussão política do desaparecido, parece ir nessa direção. Mas vamos procurar temas que têm muito a ver com o cotidiano e com a família. E quando começam a visitar esses temas, aparentemente desistindo de ficar insistindo no tema da ditadura, encontram o problema do autoritarismo. Então, é bem interessante ver na obra desses autores, escritores e diretoras que eu acabo de mencionar, esse percurso na negação, supostamente, de um discurso frontal de discussão política, mas vão estar fazendo uma discussão política muito interessante. Que família é a uruguaia? Que família, como é que nos relacionamos como indivíduos em pequenos grupos, etc. E vão encontrar o rastro do autoritarismo, da violência familiar, como uma repercussão dessa desagregação, dessa desintegração, dessa ideia de país, de organização, de civilização e de sofisticação
define, para mim, em certa maneira, o ser uruguaio durante muito tempo, né? Então, há um descobrimento de uma raiz podre, por exemplo. Então, o trabalho de Gabriel Calderón, que é parente do trabalho do Soares, fala disso. Recomendo a leitura de Mi Muñequita, né, que é a história de uma pequena família, que a menina tem uma boneca, a menina tortura a boneca, o pai tortura a mãe, que tortura a filha. Então, a tortura aparece, ela só não aparece na figura, digamos, como na obra de Pavlovsky, Telarañas, ou outras obras, Senhor Galíndez, onde o torturador é representado como torturador. Mas o elemento da tortura volta, como está nessa peça que a gente viu ontem e que vocês vão ver, existe muitos elementos de violência que vão penetrando aqueles núcleos que supostamente estavam preservados, né? Então, há na obra dessa geração uma revisão da ideia da violência. E não é uma violência que vem do nada, vem do descobrimento de que uma violência inimaginável era feita pelo nosso vizinho de porta. Não sei se vocês conhecem uma prática que a Associação de Filhos de Desaparecidos inventou na Argentina, tem uma associação chamada HIJOS, com um pontinho, chama Hijos. Eles identificam onde mora um torturador e fazem uma coisa chamada escrache. Então, o torturador mora nesse prédio, eles fazem um acampamento e impede o cara de sair de casa e avisa, um torturador mora no segundo andar. E persistem na humilhação, na humilhação política, na condenação pública dos que não foram condenados. Então, isso fez que as pessoas falassem, nossa, aqui do meu lado tem um torturador, né? Aqui morava, mas eu nunca soube disso, né? Narciso atua num espetáculo que eu tive a sorte de dirigir, que fala disso, do torturador que está no meio de uma família normal, mas que é um torturador, né? Em âmbitos sociais. Então, esse teatro está marcado aí. É difícil entender o trabalho do Roberto e essa ideia de que as coisas estão... Os personagens são pessoas que estão podres, sem entender que está inscrito numa percepção de podridão coletiva. Ou, pelo menos, da falta de percepção da podridão coletiva. Não é um espetáculo como o do Castellucci que deixa evidente o campo ideológico, como eu disse na fala do Nando, do meu ponto de vista, para depois entrar em camadas muito mais internas desse embate com a imagem, né? Mas o trabalho do Roberto não explicita isso. Mas é difícil de entender isso se não entendermos esse contexto de que há algo realmente apodrecido com o qual eu estou me enfrentando. E como não posso, no caso dessa montagem Bem-vindo à Casa, que é diferente de outras, os personagens vão se decompondo. Junto com isso, Roberto vai falar do próprio teatro, né? O espetáculo também é muito metateatral, porque, para mim, essa geração uruguaia fala em relação à desintegração daquela grande geração que foi considerada o teatro uruguaio, que é a que antecede, né? Com atual Del Chiopo e toda a geração do Galpão e o Circular. Então, também estão falando, de alguma maneira, desses procedimentos de cena. Então, acho que uma coisa interessante é que o ambiente doméstico passa a ser um fronte de batalha ideológica, porque ele permite discutir a presença dessa decomposição e do mal, não como uma coisa abstrata e ideológica, mas uma coisa presente e próxima. Então, eu acho que o trabalho de Roberto tem muito a ver com isso. Para ficar mais claro, já que... Está bem, né? Estou bem com o tempo, faltam uns minutinhos. Não, mas eu estou aqui, mas posso usar aquele método. Daqui a pouco eu termino e tal, e continuo falando. Vocês façam perguntas, porque aí... Então, eu vou citar alguns nomes argentinos que, para mim, criam essa trama onde a gente pode inscrever o Roberto. Que, por um lado, não é só dizer há uma influência do teatro montevideano, do teatro argentino, numa ordem hierárquica. Eu estou fazendo uma outra coisa, que é botar todo mundo no mesmo balaio. O que quer dizer dar uma hierarquia para o trabalho de Montevidéu. Porque o que comumente se faz é dizer a origem está lá, isso aqui é uma repercussão. O que também não é injusto, grosso modo, porque a cidade de Montevidéu
em comparado com a pujança, a potência econômica da Argentina e de presença de vida teatral, evidentemente uma megalópole teatral, que não é o caso de Montevidéu, até por sua dimensão e tudo isso. Mas os vínculos são muito estreitos para a gente só pensar numa ordem episódio 1, episódio 2. Sim? Então, Ricardo Barthes, Vivi Telas, é outra referência, Rafael Sprerenburg e Veronese. Evidentemente, é impossível pensar essa cena contemporânea uruguaia sem pensar todos esses nomes, né? Vivi Telas é uma diretora muito fronteiriça, criadora do termo biodrama e da experiência do biodrama e da experiência de um teatro do real em lugares inusitados e tal. Rafael Sprerenburg é um autor, diretor e ator. Daniel Veronese vocês conhecem. Então, há uma relação muito grande dessas duas gerações que viveu o tempo da ditadura como jovens adolescentes, né? São da minha idade. Nenhum deles passa 50 e poucos anos. E esses são o teatro da desintegração. Então, vamos dar um pulo lá para frente, por causa da hora. Algo importante no trabalho do... Vou fazer uma síntese, para talvez haver perguntas e tudo isso, que é... uma das coisas importantes que aparece nessa geração tem a ver com o procedimento de atuação e com um procedimento particular, que é o procedimento de uma interpretação que não se organiza a partir de um treinamento cujo objetivo é poder produzir a melhor criação de personagens. Tá? Eu estou tentando usar uma terminologia para não botar um rótulo, porque não posso falar de uma técnica, posso falar de várias abordagens, mas o que me parece que emparelha todas essas experiências de todos esses autores que eu estou citando é tentar trabalhar com um ator cujo objetivo não é se preparar para responder da melhor forma possível à composição de um personagem que está pré-estabelecido pela dramaturgia. Grosso modo, eu acho que essa geração se organiza num modelo alternativo ao realismo stanislavskiano, com todas as suas variações possíveis e modernizadas na cena argentina e montevideana. Portenha e montevideana, nem sequer bonaerense, né? Porque bonaerense é a província de Buenos Aires. Não é isso, é Buenos Aires e Montevidéu. É claro? Sim? Então, dessas várias tentativas, a que ganhou um certo organização, porque Ricardo Barthes articula muito discurso na sua escola, ele tem um centro chamado Esportivo Teatral, que ele nominou, junto com Eduardo Pavlovsky, uma interpretação a partir de estados. Bom, há uma enorme variação nesse território chamado interpretação a partir de estados. Basicamente, o que unifica todas essas modalidades e que acho que corta verticalmente o trabalho do Roberto Soares é a ideia de que a interpretação precede o material dramatúrgico a partir da noção de jogo. O que importa mais é a condição de jogo do ator com o material do que a possibilidade de que o jogo conduza à melhor compreensão do material dramatúrgico. Então, há um deslocamento. Sim, diga. Você ia perguntar alguma coisa? Não? Então, tem um deslocamento, para mim, muito importante, particularmente porque gera um espaço de maior autonomia para o trabalho do ator. Então, eu estou tentando reunir aqui uma série de experiências diversas, mas que criam realmente uma espécie de campo que é diferente do campo da interpretação que vem lá da tradição da Galina Tomacheva, passa pelo Teatro del Pueblo, na Argentina, pelo Galpão, em Montevidéu, quer dizer, por um grupo de gente. Então, um grupo grande também com suas variações. Por exemplo, tem dois grandes mestres do método Stanislavski na Argentina, que é Raul Serrano e Alberto Fernandes, e foram as grandes referências. Todo mundo tinha que estudar com eles para virar ator, era como o rito de passagem, né?
Então, esse campo que tem Ricardo, que tem procedimentos do Veronese, diretores mais novos como Guillermo Cacacci, Alejandro Tatanian, que também é autor, Emílio Garcia Webb, esse campo vai se diferenciando a partir disso, de privilegiar o espaço de jogo, não em sentido de compreensão e concretização do personagem dramatúrgico, mas das condições de representação. Então, eu vejo o trabalho do Roberto Soares, esse particularmente que nós vamos ter chance de ver aqui também, organizado por esse princípio. O que quer dizer? Em primeiro lugar, a dramaturgia é deslocada do eixo do espetáculo. Ela é completamente deslocada. No caso do Bem-vindo à Casa, o Roberto tem uma outra coisa que caracteriza seu trabalho, que é a experimentação com espaço. Ele tem um espetáculo que é numa praça, com deslocamento, com público. O Roberto fez uma experiência muito interessante no Uruguai, e na Argentina tem essa tradição, agora já está em crise pelas questões econômicas, mas que nunca houve no Brasil, elenco estável público de atores. Então, o Uruguai tem, no Teatro Solís, que é o grande teatro, eles têm a Comédia Nacional, que são atores, funcionários municipais, batem ponto, literalmente e intelectualmente batem ponto. Então, Roberto foi dirigir esse elenco, é o grande desafio, porque são atores que estão concursados e trabalham lá como funcionários públicos. Então, e trabalham numa escala e num modelo mais tradicional, porque é um teatro muito grande, muito conservador, de modo geral. Então, Roberto foi dirigir um espetáculo lá e propôs esses atores não falarem nenhuma linha, se relacionarem espacialmente com o público, por exemplo, mas com personagens que não falavam. Então, e aí se deslocavam entre a plateia, se penetravam a plateia, coisa também muito pouco usual no contexto da comédia. Apesar de que, nos últimos anos, com a direção, já não é mais o diretor, do Gerardo Grieco, o teatro ganhou uma nova cara e começou a visitar um território mais experimental. Inclusive, construiu uma sala debaixo do palco, que é uma sala totalmente experimental. Mesmo assim, a proposta de Roberto com a comédia foi uma proposta fronteiriça que jogava com o ator em estado de representação e com a espacialidade. Então, esse espetáculo aqui, que tem aqui uma imagem do episódio 2, que é a parte que o público vê da lateral do teatro, que seria a coxia, né? Algum lado da cruz da cena. Então, o público está na lateral, enquanto o público do episódio 1 está sentado na plateia, vendo a cena principal. Quem está no episódio 2 percebe os atores saindo e se preparando para a cena. Então, aqui uma lógica que alguns críticos apontam nesse grupo de atores, que é desses diretores e diretoras que experimentam não só com procedimentos de atuação diferentes, como vão buscar referências para muito além do teatro, que também não é nenhuma novidade, mas que, nesse caso, concretamente, tem muito a ver com referência cinematográfica. Nessa obra do Roberto aparecem 2 ou 3 coisas que remetem diretamente ao trabalho de John Cassavetes, o diretor norte-americano, com a ideia de que é um cinema que fala do teatro, como Noite de Estreia. Então, reiterado essa ideia de um espetáculo que fala de uma linguagem que fala do teatro, como um bumerangue, né? Então, vão aparecer várias citações. Referência a videoclipe, cinema, televisão. Então, é um tema que rompe, na verdade, com a hierarquia do texto. O espetáculo que eu mencionei antes se chama Bosque de Sacha, que foi feito num trânsito, numa praça. Também podemos ver vídeo, mas eu acho que é meio... Bom, para concluir a parte da minha fala, para a gente poder ter perguntas, uma das coisas que me parece interessante pensar é que os procedimentos de uma interpretação a partir de estados, ela geralmente convocam a um discurso teatral que fala do teatro dentro do teatro. Ao se deslocar do eixo do personagem para o procedimento do ator e para o jogo do ator, esses diretores, Roberto incluído, inevitavelmente botam em discussão a condição de representação
e a condição de discurso cênico que ele mesmo está apresentando. Quer dizer, ele não tem como escapar de que o espetáculo crie rupturas onde a lógica, digamos, do relato se quebra pela posta em discussão da lógica do discurso da cena. Então, não é nenhum capricho de citação, não considero isso, porque eu estou falando do trabalho do Roberto, da Mariana Percovitch, do Calderon, posso estar pensando no Barthes, posso pensar ainda em Veronese, Rafael Spreisburg, todos eles, em algum momento, é muito comum que você diga, aqui o ator está falando comigo e a condição principal é a condição de representação, e ele está falando comigo como público e está falando do teatro que está fazendo. Ontem, quando o ator entra e é aplaudido e te cumprimenta, está falando do teatro, né? E, de alguma maneira, está dizendo, eu não estou fazendo esse teatro. Você entende que eu não sou o ator que é aplaudido? Né? Eu estou aqui num porãozinho do TUSP, não estou no Credit Card Hall, não tem aplauso, vocês não me aplaudem, não é essa a linguagem. Então, tem uma brincadeira que é meio de humor, mas que, ao mesmo tempo, está falando da sua própria condição de representação. Vocês vão ver o espetáculo e vão ver que tem vários momentos em que isso acontece, desde o momento de frontalidade, do discurso, da ideia de que eles não escondem a chuvinha lá, dá para, dependendo do ângulo, você vê que tem uns tubinhos jogando chuva, né? E quem está aqui vê o procedimento na sua totalidade, quer dizer, você está convidado a ver o procedimento, então tem uma... O curioso, quer dizer, o interessante disso para mim é que surge da lógica da atuação. Não surge, para mim, não tem sua origem num projeto de encenação que prepara os atores para isso, senão vem muito mais de como os atores trabalham. Esse espetáculo foi montado a partir... A dramaturgia surge da experimentação em cena com os atores, produzindo interpretação a partir de estados. E, no caso concreto do trabalho do Roberto, que é muito parecido com o do Barthes, a narrativa das cenas, o jogo começa e o que o ator está convidado é aprofundar relações e ações a partir de como ele se sente naquele momento. Não de como ele raciocina na cena, como, onde e porquê. Senão, que eu sinto, que ideia eu tive, que imagem passou pela minha cabeça. Isso é uma referência para os estados. Me deu vontade, me excitei, tenho uma vontade de falar muito alto. Então, a cena vai ganhar um volume, uma intensidade que tem a ver com esse estado. Tive um momento de memória, me deu vontade de chorar, vou chorar, e a cena dramaturgicamente vai ser construída a partir da experiência concreta do ator no que está fazendo, e não a partir da tentativa de alcançar um estado X. Eu preciso chorar porque estou muito triste. Não. Pode ser que a cena não tenha nada a ver com a tristeza, mas a tristeza se instalou no ator e experimentou. Um exemplo, para ficar mais claro ainda, Pavlovsky, que é o que formulou essa expressão, apesar de não ter escrito nenhum texto específico sobre isso, ele diz que atua assim, ele está atuando e ele sente uma emoção. Por exemplo, ele tem um texto muito bonito, que é A Morte de Marguerite Duras, e ele momentaneamente tem uma vontade enorme de gritar. Ele pode ficar gritando 2 minutos. E a cena vai depender do que ele vai fazer. Ele faz monólogos e, geralmente, ele se caminha. Mas, no processo de criação dele, também é assim. Então, ele vai produzindo sensações sobre si próprio e isso vai determinando o caminho da cena. Esse espetáculo, particularmente, as narrativas e o que se fala bastante dele tem muito a ver com esse tipo de materialidade, a aposta no que os atores vão experimentando no processo de ensaio. Então, não havia um texto prévio. Ele foi consolidado coletivamente. Roberto fala muito de que o mais que importa numa representação não é a história, senão as emoções que elas suscitam, nos atores e no público. Então, o foco dele é produzir sensações, quer dizer, alterar, na medida do possível, o estado da plateia, o estado de percepção da plateia e as emoções que fluem nisso. Bom, posso responder perguntas, talvez seja mais interessante, mas essa síntese que eu estou tentando apresentar aqui, mas como todo professor, né, falo, putz, eu podia falar 3 horas mais e ter ideias maravilhosas. Tem algo que eu acho que também vale a pena para a gente pensar, que é a tentativa de colocar em tensão
os elementos do que é real e ficcional. Todos esses atores, autores, diretores e diretoras que eu mencionei, têm em comum com o Roberto o fato de terem um desejo de que a tensão entre real e ficcional seja um dos materiais fundamentais da cena. Né? Então, o jogo com é real isso que acontece com a atriz ou não é real? A atriz realmente pode estar triste, chorando, mas ela não vai dizer para você. Então, é um jogo que os atores estão propondo para o público, uma espécie de quebra-cabeça. Evidentemente, todos partem do princípio da impossibilidade de uma cena encapsulada numa representação realista da realidade, né? Fechada, para ser compreendida, ou a absoluta confusão. Né? Eles não acreditam, Roberto, tampouco na possibilidade de uma absoluta confusão. Então, propõem que a confusão entre o real e o ficcional não se dê no conjunto da encenação, mas em momentos pontuais onde eu não sei o que está acontecendo. A incerteza, a ideia da incerteza. Isso é característico de um teatro que está baseado numa sensação de perda de referentes, né, de morte de algumas ideias centrais e, evidentemente, num conceito de um teatro que procura tirar o espectador daquilo que é tradicional na cena montevideana. Ver um espetáculo, compreendê-lo, discutir e depois jantar pelo centro de Montevidéu. Quer dizer, Montevidéu é uma cidade com muito público de teatro. Comparado com as nossas salas, as salas de Montevidéu geralmente estão muito mais cheias. Né? O Teatro Galpão tem uma coisa chamada sócio-espectador, que nem o Cruzeiro tem de sócio-torcedor, e está sempre cheio. É uma sala de, sei lá, 800 lugares. Mas, assim, cheio quer dizer, tendrá 400, 500 pessoas, o que é bastante para a gente que faz teatro para 30, 40. Hoje está cheia a sala, 110. Né? Então, bom, é basicamente isso. Vou abrir para perguntas e comentários. Uau! É isso mesmo. Tem um microfone aqui para precisar. Então, enquanto vocês pensam uma pergunta, só vou recomendar uma leitura. Quer dizer, se alguém tiver realmente interesse em ler alguma coisa sobre teatro uruguaio, deve ler um autor que se chama Roger Mirza, que é um crítico historiador, Mirza, com Z, M-I-R-Z-A. É um egípcio. Acho legal falar isso, que ele é egípcio, mas ele cresceu no Uruguai. E ele tem uma análise muito complexa e sofisticada do teatro uruguaio contemporâneo, além da história do século XIX. É um grande conhecedor. Roger Mirza. Mirza, com Z. M-I-R-Z-A. Se você nem quiser responder, não sei se sai, eu não vi o espetáculo, mas você falou essa história da violência, né, da ditadura. Eu li no Debate o Eduardo Pavlovsky falando que a ditadura, uma das consequências piores da ditadura era ter mantido uma violência na subjetividade. Assim, você passou a achar natural uma violência em todas as instâncias da sociedade, se instalou uma violência que passou a ser achada natural, a gente não consegue nem percebê-la direito, mas que veio da ditadura. E, assim, não sei se isso é o que, mas eu fiquei pensando, porque, por exemplo, no Brasil, a violência é muito antes da ditadura. Se você pensar em Frei Caneca, é um país muito violento. Né? E aí, é engraçado quando você fala de campo de concentração, porque a gente tem os porões da ditadura. Até isso é diferente. Né? O campo é uma coisa aberta e conhecida e para cima, né? O porão é para baixo e continua lá. Interessante isso. Mas, enfim, a violência esteve antes. Assim, é como, não sei, me dá a impressão que eles culpam a ditadura, como se fosse a Suíça antes, veio a ditadura e mudou tudo, sabe? Você que conhece melhor, e eu não sei se isso aparece no teatro de alguma forma. Bom, eu acho que tem uma coisa que é... Tem duas coisas que eu vou pensar. Primeiro, tanto no Uruguai como na Argentina, nunca teve, no século XIX, sei lá, vamos falar do século XIX, XVIII, XIX, para a gente pensar os países histórias mais próximas que a gente, uma imagem de cordialidade.
Ou seja, a construção da identidade argentina e uruguai é a construção da guerra civil. Além do mais, porque a independência da Argentina e do Uruguai foi armada. O Brasil é um país de sangue maquiado de paz e amor, sei lá. Mas lá não é. Tá? A cultura é: temos um embate político, o embate político vai até o osso. Tem uma história de resistência militar à opressão, a qualquer tipo de opressão. A gente não conhece, por exemplo, a média das pessoas, a minha geração, nossa geração, os mais novos, por exemplo, a gente não conversa, não ouve, não faz nenhuma referência, por exemplo, à resistência nas praias brasileiras, às invasões holandesas ou francesas. A gente não tem essa história. A Argentina tem um orgulho enorme de ter resistido a 2 invasões inglesas. Quando você vai a Buenos Aires, tem uma praça que chama Retiro, e as Baixadas de Retiro tem um monumento lá. Lá é que está o monumento da Guerra das Malvinas. Por quê? Os ingleses invadiram 2 vezes Buenos Aires e Montevidéu, e 2 vezes eles foram derrotados pela população e milícias. Então tem uma coisa de orgulho, né, desses lugares e de batalha. Então eu acho que tem uma diferença. A narrativa histórica reivindica isso. A narrativa reivindica o exército libertador. Por exemplo, o herói nacional é Urquiza, que é o general de um exército que enfrenta a Argentina, que era um país muito mais rico. Como na Argentina, o herói nacional é San Martín, que não só libertou a Argentina dos espanhóis, atravessou os Andes em mula e foi tirar os espanhóis lá do Chile, expulsou os caras. Aí tá, expulsou, agora vamos para o Peru. Aí encontra Bolívar, um encontro que nunca houve, né? Mas iria encontrar Bolívar e expulsa os caras de lá. Então tem uma narrativa histórica que reivindica a batalha como coisa, o conflito. Então acho que isso faz uma diferença enorme. E por algum motivo do século XIX para frente no Brasil, a ideia da cordialidade foi predominando. Eu não sou antropólogo, historiador, temos gente muito mais... Fernando talvez possa completar essas ideias muito mais, mas a minha sensação é que a gente investiu na narrativa da cordialidade. Agora, Beth, tem uma coisa que sim é diferente. A intensidade da repressão nesses 2 países, num espaço de tempo muito pequeno, foi muito grande. Foi muito grande, né? A Argentina tem, entre desaparecidos, mortos, em cifras oficiais, 30 mil pessoas. Que é, em cifras da década de 80, quando se descobriu isso, no final da década de 80, era 0,1% da população. 0,1% da população. Parece uma cifra pequena, né? 0,1%. Põe em escala brasileira. 200 milhões, 10%, 20 milhões, 1%, 10 milhões, são quase 2 milhões de desaparecidos. Então é impossível você não conhecer alguém que foi parente, que é amigo de alguém. Então tem uma intensidade que faz uma diferença mesmo, que desorganiza o que vem depois. Provavelmente, em uma outra escala, o que acontece com a cultura alemã que se reorganiza depois do nazismo? O que acontece com a cultura turca depois do massacre dos armênios? Quer dizer, é impossível não conhecer alguém que participou ou foi vítima. É muito difícil. Então, acho que a intensidade faz uma diferença grande. O Brasil tem oficialmente 1.000 e poucos presos desaparecidos, né? E são, acho que 300 e poucos que ninguém sabe onde está. Na escala, isso não está falando que a ditadura foi menos ruim. Quer dizer, que teve menos intensidade, menos horizontalidade. Só para completar outra ideia, a ditadura no Uruguai, como na Argentina, teve um plano cultural muito violento. Então, por exemplo, proibiu as professoras de irem de calça comprida na escola. Não podia dar aula de calça comprida. Proibiu os professores de usar barba. Os professores não podiam. Professores da escola média não podiam de barba. Os jovens que tinham barba eram parados na rua. Isso é um episódio periférico no Brasil. Na Argentina, tem uma dezena de adolescentes que sumiram. Previamente foram muito torturados em La Plata e depois sumiram. Por quê? Porque foram presos com barba. Não, parece... Não estou exagerando. Tem os nomes, as pessoas, aconteceu exatamente isso. Na Argentina e no Uruguai foram roubados ao redor de 1.000 crianças, filhos de esquerdistas,
de militantes para serem postas em famílias de militares, cristãs, famílias puras. É muita gente. Então, a intensidade é diferente da nossa experiência. Por isso que o impacto talvez seja muito maior, né? E a ideia de campo de concentração, eles não chamam de porão, chamam de campo de concentração porque tinha uma escala de campo de concentração, uma escala industrial, por assim dizer, não pública, né? Não tinha lá a placa campo de concentração. Vesúvio era um estacionamento, mas teve uma escala muito maior. Eu acho que isso é o que fala Pavlovsky. Eu entendi que ele estivesse falando que aquilo foi absorvido pelo princípio. Ah, bom, isso, e entendi. Era rejeitado pelo Tá bem, entendi. Uma violência para fora e aí virou para dentro. Uhum. Não, acho que sim. Eduardo Pavlovsky é um intelectual muito importante. A análise que ele faz, bom, todos os argentinos fazem psicanálise, então todo mundo compreende muito a questão psicanalítica, porque é uma mania portenha fazer psicanálise e estudar teatro. É verdade, tem um número incrível lá. Então, sim, a ideia da violência tem uma coisa muito importante. No caso da Argentina, que é diferente de Montevidéu, é que durante a ditadura, um setor muito grande da população portenha, porque Buenos Aires tem uma enorme classe média, apoiou frontalmente a ditadura. Frontalmente. Argumentou no período pós-ditadura que não conhecia o tamanho das atrocidades, mas apoiou formalmente. Então, aí também tem um território mais de penetração disso, né? Quer dizer, a dimensão da violência com a explicitação do apoio e a introjeção do sentido da violência. Acho que é uma combinação complexa. No Uruguai é um pouco diferente, eu acho. No Uruguai houve uma espécie de exercício do desconhecimento, porque havia uma altíssima autoconfiança em que somos um país civilizado. Talvez não tenha sido à toa que tantos oficiais nazistas se refugiaram na Argentina depois da guerra, né? Talvez haja, sei lá, uma conexão subjetiva entre o refúgio e o apoio, a guarda desses oficiais, porque não chegavam lá, não ficavam lá escondidos, assim, desconhecidos, né? Certamente que autoridades deveriam muito bem saber que haviam oficiais nazistas que estavam sendo procurados internacionalmente e que estavam misiados lá. Mas, enquanto você falava, André, me veio à memória também o nosso período de ditadura, que foi mais extenso e, em compensação, foi menos violento, mas, de qualquer maneira, provocou um impacto muito grande no que diz respeito diretamente à nossa atividade no teatro. Uhum. Eu lembro que acho que todos nós sabemos disso, de que quando acabou a ditadura, falava-se nas 200 obras-primas que havia nas gavetas da censura, e que quando se abriram essas gavetas, não havia essas 200 obras-primas, não havia nenhuma, na verdade, porque era uma dramaturgia completamente dilacerada, uma dramaturgia que tentava falar sem saber como falar, sem saber como se expressar. E houve um vazio enorme, num primeiro instante, do momento da redemocratização. Houve um vazio enorme no campo da criação dramatúrgica, para, no momento seguinte, começar a surgir os autores e as obras que iam repensar os anos da ditadura. Então, há um conjunto de textos que remetem a esse momento, que são bastante interessantes, né, e que talvez precisassem ser revistos, até porque, nos tempos atuais, né, com as comissões da verdade, o tema volta a ficar pungente. Assim, é óbvio que o Brasil está em dívida com essa história, né? Mas o Brasil adora ficar com dívida com histórias de longo prazo. Agora, a questão dos oficiais nazis e tal, assim, hoje em dia já se sabe, houve um acordo e um plano articulado
a partir do Vaticano, né, e com a Opus Dei, e com os governos da Argentina, do Chile e Paraguai. Então, na região de Córdoba e no sul do Chile, foi albergado uma quantidade enorme de agentes e oficiais da Gestapo, do exército nazista. E, evidentemente, é uma história que tem a ver com o caudilho, no caso da Argentina, com o caudilho peronista, né? Bom, mas alguns vieram morar no Paraná, no Brasil, em Santa Catarina, né? Não foram poucos. Não foi nessa escala porque os caudilhos de lá tinham uma outra coisa, e Argentina e Chile não participaram do esforço aliado. Então foi um pouco mais complicado, mas eles, para nós, receberam, né? Apesar de que alguns morreram no Paraná e Santa Catarina. Todo mundo que vai a Blumenau conhece a história do teatro de lá, né? O palco para receber o Führer. Então, a gente tem essa história, evidentemente. Agora, a coisa do vazio tem uma outra coisa interessante, é que a classe teatral na Argentina e no Uruguai, como no Brasil, resistiu como pôde ao regime militar, né? Na Argentina, teve um episódio que mobilizou muito a cena portenha e a cena rioplatense, que foi Teatro Abierto. Ou seja, um grupo de autores não podia fazer muita coisa, a censura era muito violenta, o nível de violência dos primeiros anos da ditadura é inimaginável para nós, porque nós não tivemos essa experiência. Há uma diferença importante que todos os historiadores desse período, Isaac Chocron diz isso muito claro no seu livro que analisa as ditaduras latino-americanas, é assim: na Argentina e no Uruguai, a ditadura teve menos um projeto de classe do ponto de vista econômico e estrutural, ou seja, de reordenamento do país para um novo ciclo capitalista. Foi muito mais uma ditadura de ação política, de freio à vanguarda militante. Então, no Brasil, por exemplo, a ditadura organizou um país que a gente esquece, mas assim, as universidades federais cresceram em orçamento em mais de 70% em 2 anos. Ou seja, houve uma mobilização de preparar tecnicamente o país para um outro ciclo capitalista da industrialização. Não aconteceu isso na Argentina, nem no Uruguai. Pelo contrário, houve um decréscimo incrível de investimentos e um nível de corrupção inimaginável. Para vocês terem uma ideia, a ditadura argentina dividiu Buenos Aires em 3 faixas territoriais. Uma pertencia ao Exército, a outra à Aeronáutica e a outra à Marinha. Então, quando foram instalar telefônico, em cada uma dessas regiões, uma força armada negociou com uma empresa internacional. E havia momentos que você não conseguia ligar do bairro de Belgrano para Barracas, porque a alemã, a Siemens, a Siemens é holandesa, não sei, Philco, era dona da telefonia da faixa da Marinha. E não comunicava bem com a telefonia dos alemães, que era da Aeronáutica. Não sei, era um nível de corrupção incrível, de violência, mas o foco foi destruir o movimento militante e a juventude. Então, dos 30 mil desaparecidos, 90% tinha menos de 35 anos. Ou seja, tem um buraco. Tem um buraco numa geração. A geração dos anos que teria 60 e pouco, 70, 60 anos, uma parte importante do melhor que essa geração teve, do ponto de vista político e artístico, não está. Não é que sofreu, não está. Não deixou rastro quase, né? Então, é uma diferença grande, e isso cria um buraco intelectual, afetivo, que a gente não experimentou isso. A nossa ditadura foi uma enormidade de brutalidade, mas a gente não experimentou esse vazio. A gente experimentou uma dificuldade enorme para produzir, mas a gente não experimenta a ausência de 200 mil cidadãos brasileiros que sumiram. É uma diferença grande, né? Não sei se tem mais alguma pergunta. Desculpa. André. Tem as perguntas, aí a gente tem que concluir porque o Itaú tem horário. Você podia ouvir as perguntas e depois você comenta. Isso, beleza. Tá, eu queria voltar um pouquinho para a discussão teatral sobre a atuação. Eu estou muito interessado nessa atuação também. Tem uma coisa que me cativa muito, mas eu também passo sempre por essa sensação, é um fogo de artifícios. Eu estou sendo convidado para participar ou me servir de um buffet
Quando eu chego lá, é cheio de docinhos e não tem nada de salgado. Ou seja, essa falta de solidez ou de eixos no tempo tem a sua relevância, como você mostrou, né, muito bem, assim, no contexto histórico local. Mas eu acho que ela produz um problema também para a dramaturgia e para a recepção. Eu acho que tem um perigo de se desgastar muito rapidamente. E a minha pergunta, assim, mais para mim, seria como remediar isso, ou como, né, assim, eu acho que tem alguma coisa de subjetividade que não pode ficar só nesse plano da brincadeira com os níveis teatrais, mas eu preciso ampliar a subjetividade como um campo de forças que lutam dentro da figura que eu apresento, e eu volto, então, para uma relação mais consciente com o personagem. E aí, a segunda parte da minha pergunta a minha, assim, essa atuação movediça, eu acho que não dispensa um treinamento na construção de uma presença. Mesmo que eles diluem muito essa presença, ou a força, ela se articula através da aproximação de tomar uma distância em relação a uma presença cênica que, obviamente, não se pauta numa leitura hermenêutica do personagem, de onde ele vem, para onde ele vai, por que ele faz isso, não? Mas é um trabalho de treinamento em sala de aula que sim necessita esse tema, acho que de presença de uma forma enfática. Depois eu posso desconstruir, mas não é uma pergunta, é só um comentário, acho que vejam, porque eu vejo assim, talvez mais porque a gente conversou sobre o nosso contexto na UDESC. Uma vez eu falei para você, os alunos que conseguem criar esse campo de presença, eles conseguem fazer um bom trabalho. Aqueles que não conseguem estão perdidos, porque nem a dramaturgia eles têm mais como se apoiar. André, bom dia. Eu queria até... Minha pergunta era um pouco no que você falou, dessa questão desse jogo, vamos dizer, fora do eixo, né? A partir desses estados, né, vamos dizer, de sensações ou de emoções, você colocou, quer dizer, esse fora do eixo dramatúrgico, ele, em certo sentido, ele favorece o metateatro. Quer dizer, ele favorece essa metalinguagem, essa discussão do próprio teatro. E a gente percebe que, aqui no Brasil, a gente tem alguns grupos que transitam nesse terreno. Por exemplo, a Companhia dos Atores do Rio de Janeiro, ou a ex-companhia, a gente não sabe se eventualmente ela acabou mesmo ou não. Mas, enfim, tivemos o último trabalho deles agora aí com conselhos de classe, ainda como Companhia dos Atores. Mas, quando o Henrique Dias ainda dirigia a companhia, a gente percebia muito esse terreno da metalinguagem. Então, se você puder fazer um pouco essa ponte, quer dizer, de repente, é um jogo contemporâneo, da teatralidade contemporânea, quer dizer, a gente está falando do Uruguai, mas acho que no Brasil a gente tem correlações. Isso é uma coisa. E outra coisa emblemática também, que eu percebi, inclusive, tendo a oportunidade de ter ido a Buenos Aires algumas vezes, fui ao FIBA, inclusive, então, em outubro, estive em Santiago agora em janeiro, e a gente percebe realmente essa força importante aí da questão da ditadura presente nas obras. Mas uma coisa que chamou muita atenção é a questão do público. Você chegou a pontuar, quer dizer, a presença do público em Buenos Aires nos espetáculos. Essa presença do público em relação ao Brasil, eu queria que você comentasse. Por exemplo, o público brasileiro está cada vez menos ao teatro. Então, a gente pode atribuir essa popularidade do teatro argentino e uruguaio, a ida das pessoas. Quer dizer, o teatro é uma coisa popular, as pessoas saem do trabalho e vão ao teatro. Aqui parece que o teatro ele tem que estar conectado com um jantar, as pessoas se arrumam, elas põem uma outra roupa para ir ao teatro, é quase uma missa. E lá você não percebe muito isso, porque as pessoas realmente elas saem do trabalho e vão ao teatro. Queria que você comentasse um pouco isso, dessa experiência, por você ter morado lá, enfim. Isso é uma coisa importante para nós, que estamos, de alguma forma, ligados à gestão de teatro. Como é que você captura o público? Né? Parece que o popular brasileiro ele ficou no âmbito da televisão,
foi onde a teledramaturgia, a ficção, de uma forma geral, chega para o brasileiro, por meio da televisão. E lá parece que a televisão ela é lateral, ela é quase secundária. Então, esses dois pontos, um pouco esse terreno mais aí da metalinguagem e esse terreno do público. Obrigado. André, eu queria, em primeiro lugar, te agradecer imensamente pela aula que você deu sobre o teatro argentino e uruguaio. Realmente super esclarecedor. A gente tem muito pouca informação disponível, algumas coisas soltas, né, que chegam aqui. Eu andei conversando com você, né, sobre a minha admiração em relação ao Pavlovsky, que a gente conhece um pouco do Veronese, você mesmo traduziu, e tem encenado com um trabalho com Narciso, mas a gente não conhece muito. Aí eu queria, além de te agradecer, realmente de coração, porque foi uma bela aula, e com toda essa inserção contextual, sociopolítico-histórica, mas eu queria ir num caminho muito próximo ao do Stefan. Eu tive uma perplexidade muito grande diante do primeiro episódio. Eu não sabia o que sentir com aquele tipo de atuação. Me dava um certo incômodo por parecer excessivamente externa, nada parecia, já que não, eu compreendo que não há a construção, não é a partir do personagem, não há. Me lembrou em algum aspecto o teatro também do Ivan Sugihara, que trabalha com uma intensificação de atuação sempre assim, que eu vejo como que oposta no Rio de Janeiro ao trabalho do Antônio Guedes. É precisamente o oposto. O Ivan ativa uma intensidade assim para fora, até do sofrimento de personagens, não sei, estou me lembrando de algumas peças, e quando o Antônio Guedes é o oposto. Mas isto, claro que tem aqui no Brasil, por exemplo, aqui em São Paulo, o Antônio Araújo trabalhou em alguns momentos, especialmente na época da trilogia bíblica, do Apocalipse mais do que tudo, com intensificação muito evidente. Mas ali tinha esse dado da intensificação, não tinha a construção dramatúrgica, assim, no sentido de uma ficção organizadora mesmo, sob a forma de edição. Tem, claro que tem uma edição, tem uma dramaturgia, mas eu fiquei realmente perplexo e eu pensei assim, não, eu tenho que prestar bem atenção amanhã no que o André vai falar, porque isso deve estar ligado a um sentimento coletivo, a alguma coisa, tem aí a explicitude de uma espécie de denúncia, de inquietação existencial e subjetiva que eu não sabia dizer qual era, mas, a princípio, me gerava um grande incômodo. Eu não sabia qual era a entrada possível na relação com os atores. Não parecia haver um canal de abertura, parecia haver um fechamento, mesmo que haja uma dimensão de metateatro, parecia haver um fechamento, ao contrário do metateatro, que a Companhia dos Atores e o coletivo Improviso, no qual o Henrique Dias tem atuado, nitidamente parece que o ator se despoja de um tanto de coisas para permitir uma entrada. O personagem se desfaz para que ali não há uma camada, um acúmulo representacional. É engraçado que na desconstrução do personagem há um acúmulo, uma camada suplementar, que eu diria que é também de personagem, né, de máscara teatral. Há um acréscimo de máscara teatral muito forte. Eu fiquei perplexo, percebi que era um trabalho sério, não tinha o canal de entrada. Você me deu vários possíveis, mas, como você falou, da construção, do trabalho
por estados e não a partir de personagem, mas isso você não se deteve nesse aspecto, aí eu também fiquei com vontade que você falasse um pouquinho mais e quis te dar um feedback do que eu mesmo senti também diante do espetáculo. E vou ver hoje, com certeza, com mais coisas aí na cabeça, no coração, para poder ver o espetáculo. Obrigado. É a última. Bom, é uma curiosidade, eu não sei se é possível apontar isso, mas me pareceu muito interessante a perspectiva histórica e como cada geração assimila procedimentos de criação e como isso se revela na obra. Eu fico curiosa para saber se você consegue apontar o que uma geração mais recente dessa cena do Rio da Prata tem apontado. Uma geração, como você até comentou dos seus alunos em Buenos Aires, que uma geração que, mesmo na Argentina e no Uruguai, não vivenciaram a ditadura, mas tentam encontrar formas de se relacionar politicamente, encontrar outros caminhos de criação, outras formas. E é isso. É Paola. Então, rapidamente, para o pessoal do Itaú, tranquilo. É assim, se a gente for pensar na nova geração da cena rioplatense, o caminho, eu diria que a referência mais poderosa nesse momento chama Emílio Garcia Webb. Emílio é um artista performer, multimídia. Estou cheio de orgulho porque minha filha trabalha com ele, então estou assim, muito contente. Que vai estar aqui no Mirada agora com o Rei Lear, do Rodrigo Garcia. Então, o Emílio pode ser considerado uma referência de uma cena performativa que, ao redor do qual se move alguns outros artistas de uma geração mais nova. Emílio é um homem de 40... Quantos anos nascido? 42? Por aí, é jovem e tal. E é um dos diretores que tinha o grupo Periférico de Objetos. Ele, Ana Alvarado e Daniel Veronese. Então, o Emílio, acho que é uma referência importante nessa direção de um conjunto de trabalhos que tem, digamos, se apresentam como teatro, mas não fazem questão de ser teatro. Né? Vão ao FIBA, vão às salas teatrais, mas não fazem questão de ser reconhecido como teatro, não fazem questão nenhuma de que discutam se a dramaturgia é X ou Y, trabalham com muita imagem, e se reúnem através de um espaço teatral chamado Fundação Conex, em Buenos Aires, que é um lugar que privilegia um trabalho experimental. Digamos, na cena de Montevidéu, a referência para isso é Mariana Perkovic. A Mariana tem um pé em dois lugares. É uma diretora muito legal de conversar com ela. Ela é professora, diretora da IMAD, a Escola Municipal de Arte Dramática, e ela trabalha no território teatral e tem muito interesse em coisas de performance, etc. Então, eu diria que tem um caminho que é por aí, porque, por exemplo, Daniel, Rafael Sprerenburg, essas pessoas trabalham com uma ideia de teatro, Bartis também, então trabalham com o modelo de teatro como o que a gente viu ontem, né? No contexto de uma sala, fraturando alguns elementos. Bom, não sei se te respondi absolutamente. Poderia falar, Guillermo Cacati, alguma das suas encenações tem isso em Buenos Aires? Eu teria que pensar um pouco mais de nome, tá, Paula? Agora, os nomes, depois dos 35, a gente começa a esquecer. A gente fica procurando, lembrando, é difícil. Tem que ter muita notinha. Não lembro todos agora. Bom, em relação ao que o Da Costa levanta e o que o Stefan levantou. Quer dizer, na fala de hoje, achei que, primeiro, evidentemente, não era o caso de fazer uma discussão, uma avaliação, do meu ponto de vista técnico, do que eu vi como espectador. Achei que era mais interessante a gente circunscrever possibilidades de entrada no espetáculo, apesar de que eu poderia, sem nenhum problema, fazer uma discussão do material em relação aos seus próprios referentes. Então, eu acho que há alguns elementos que podem ser tratados sobre isso, demandaria, primeiro, ver o espetáculo nas suas duas faces, que eu também não tive chance, eu vi só
né, no episódio 1, ver como é o tratamento desse segundo plano da dobra, quer dizer, o ator que atua de ator, né? Então eu teria que ver isso para pensar mais. O que eu vejo como problema que reúne a tua inquietação com a que o Stefan levantou? É inevitável para mim, vendo o trabalho do Roberto Soares, comparar, porque comparar não é um crime, é um método, né, com o Barthes. Quer dizer, o que acontece de diferente e de semelhante? O trabalho do Ricardo, que é evidentemente a referência, ontem eu fui falar com o Roberto e perguntei para ele, ele falou, sim, eu já sabia, porque eu tinha lido textos e entrevistas do Soares falando do Ricardo Barthes. Há uma diferença importante, que é o trabalho do Ricardo Barthes. Ricardo é um diretor, ator que trabalha muito sobre o eixo da dramaturgia. O que acontece é que ele toma obras da dramaturgia e coloca para os atores como uma espécie de ambiente e submerge os atores no ambiente dessa obra. E, no exercício de fazer a obra, no processo de ensaio, ele dirige falando no ouvido dos atores, vai conversando com os atores enquanto eles estão em cena e vai estimulando que o ator se sensibilize, experimente sensações e aposte nas sensações. Esse é o método do Ricardo. Mas o que organiza, o enquadre, o contexto onde a coisa acontece é a dramaturgia, e a meta é que a dramaturgia funcione. Ele também cria peças, mas ele trabalha com uma estrutura muito ordenada. Então, há uma diferença que talvez tenha a ver... Bom, a outra coisa é, Ricardo trabalha com atores que são os atores que também dão aula no seu estúdio, portanto, estão numa prática permanente juntos. Todos eles trabalham juntos há muito tempo, e isso intensifica a questão técnica e desenvolvimento do domínio desses materiais, que vão no sentido de minimizar o problema que o Stefan fala, que é dos saltos e dos esvaziamentos, porque a ideia de trabalhar com o Estado permite que você tenha muita intensidade por momentos e esvaziamentos enormes no outro, basicamente por questões técnicas. Eu experimento isso com os meus alunos, trabalho muito com os meus alunos com isso, e é evidente que isso acontece. O aluno se esvazia, o ator se esvazia porque não está trabalhando, não domina profundamente todos os materiais para para sustentar o nível de presença que Stefan fala, e que acho que não se soluciona pela compreensão ou pelo domínio do conteúdo dramatúrgico. Passa por um outro lugar, que não vem a questão aqui, mas que passa por um outro lugar técnico, de construção técnica, de presença e de fazer com que o Estado tenha camadas e níveis. Então, é difícil falar do espetáculo na sua totalidade do ponto de vista técnico sem ter visto como a gente termina de ver, né? Também seria injusto com os atores e com ele. Mas acho que há, assim, um elemento na cena que a gente viu ontem, na cena 1, que eu vi, eu não sei quem viu o 2 aqui, ninguém viu o 2? Sérgio viu, então, Paola. Na cena 1, em alguns momentos, aparece, sim, acho que elementos de artifício, de impulso que vai para a superfície e que não organiza. Eu acho que a ideia de personagem é que tem que ser compreendida a partir do pensamento do Barthes, eu vou falar dele porque eu sei que ele é a matriz disso, é que a ideia da personagem para Barthes é o resultado do conflito entre os estados do processo de trabalho com os elementos dramatúrgicos que o ator decide enfatizar ou não enfatizar. Quer dizer, para o Barthes, o personagem, e que é o que me interessa como diretor, é o resultado dessa síntese, porque o centro está no trabalho do ator e não está na resolução da obtenção de um material suposto, né, prévio. Acho que isso está insinuado nesse trabalho do Roberto Soares. Então, pensar o personagem aqui involucra pensar a condição de representação, né? Então, tem um espetáculo que alguns aqui viram que eu trabalho, que é o Imants, que é um trabalho que eu continuo fazendo, porque, para mim, ele tem a ver com isso. O personagem da Ana, que é a atriz, é o resultado da hipótese do texto, que é do Veronese, mas do resultado que a Ana vai fabricando, alterando. Então, o espetáculo muda muito, o personagem muda muito nos últimos tempos, por conta da síntese desse produto. Sim, o trabalho com os estados...
ele não é nada diferente de muitas outras coisas, mas a ênfase nisso faz uma particularidade no processo de leitura da dramaturgia, que é, por exemplo, implica em usar a dramaturgia muito mais como meio do que como fim. E esse lugar depende de um estado, de uma condição de jogo muito intensa, de domínio de materiais técnicos muito específicos. Quer dizer, talvez para a maioria de vocês aqui hoje seja muito chato. Um dia o Fernando organiza uma palestra sobre o Estado, a gente vê uns vídeos e comenta mais. Mas, sim, tem um problema da manutenção. O problema fundamental de uma interpretação para o Estado é a manutenção. Até porque os atores, os diretores que trabalham com o Estado, eu não conheço o procedimento do KIC, mas não marcam os espetáculos. Os espetáculos não têm marca. Não, por isso, é muito difícil fazer marca. A marca tem que resultar de um processo, mas assim, o ator é autônomo para transformar as marcas. É muito difícil fazer marca. Então, por exemplo, o IMAS, que o Sérgio conhece, o procedimento mais complicado é porque a atriz não pode fazer nada fora da marca quando manipula o corpo, porque a Lara, que é a morta, tem que saber que vai ser jogada na mesa no horário exato, não pode ser empurrada sem estar preparada. Mas então é muito difícil marcar, porque você tem que apostar que o ator tem que trabalhar a partir do impulso do Estado, né? Ele pode construir suas próprias marcas e mantê-lo, mas a marca não é um tema fácil. Bom, para concluir o pensamento, as perguntas de Sérgio, posso responder vocês mais, pensar mais depois, mas a metalinguagem é certamente um elemento muito importante da cena contemporânea, que a Josette Ferraro chama de cena performática. Metalinguagem, no teatro, passou a ser um elemento muito importante, até porque o público de teatro ele encontra um lugar para ele, eu acho, quando reconhece que o teatro fala de si próprio. Eu acho que tem uma relação de descobrimento de um lugar de gozo no público. Quer dizer, se eu pensar num público da década de 40, 50, 60, eu acho que isso não era do território do gozo, mas é do gozo atual. Agora, é curioso, porque na biografia da Isadora Duca, não, da Eleonora Duse, a Eleonora Duse fazia uma coisa muito engraçada. Está escrito lá e registrado por um par de biógrafos. Ela, quando estava em cena, os mais jovens não sabem, mas na época da Eleonora Duse não se fazia temporadas, uma peça ficar em cartaz 3 semanas. Se apresentava um dia uma peça, no dia outro, né? As sessões eram alternadas, não tinha público massivo, ou não tinha esse sistema de produção. Então, a Duse mostrava Dama das Camélias num dia e, não sei, uma outra peça no outro dia. E ela fazia alguma coisa muito curiosa. Ela se citava em cena, o público delirava e aplaudia. Ela estava fazendo Dama das Camélias e, de repente, fazia a marca, o texto da Dama das Camélias, mas a marca e o gesto da peça que o público tinha visto ontem. Os seguidores da primeira fila, que iam ver a Duse, né? Em Moscou tem essa descrição, aplaudiam, adoravam esse momento. Estou falando de mim para vocês, que sabem que sou eu falando com vocês. É um procedimento que não é contemporâneo, ele já é bastante, digamos, usado. E eu acho que tem a ver com esse gozo, que dá ao público um lugar de reconhecimento. Para mim, tem a ver com um tipo de gozo, que cruza a cena contemporânea. Agora, no caso do trabalho do Roberto, do Barthes, desse grupo de diretores e diretoras que estou citando, eu acho que tem também um outro elemento da inevitabilidade. Por quê? Porque somos, eu me incluo aí, um conjunto de diretores que passa o tempo todo perguntando por que fazemos teatro, dado que somos muito marginais, nem somos uma arte menor, como Deleuze supôs, somos uma coisa pior ainda, né? Assim, o Deleuze pensou de uma maneira de dar valor à arte menor, né? Mas assim, estamos fora desse lugar, a gente vive num nível de marginalidade muito grande, reencontrando um público que já nos reconhece. Eu acho que tem muito a ver com esse lugar que o teatro ocupa nos nossos contextos, de um modo geral, uma necessidade de justificar para nós mesmos nossa dedicação a essa coisa esquisita, arcaica. Muitas vezes eu penso que a metalinguagem tem muito mais a ver com o território do ensaio, onde nós nos reconhecemos, e que termina indo para a cena, como uma espécie de fala para a gente. Não posso te dizer que isso é um pensamento consolidado, sabe, Sérgio, mas eu penso
bastante nisso. Conversando com várias dessas pessoas, Ricardo me disse uma vez, Daniel, de alguma maneira, e eu compartilho, nós todos desfrutamos muito mais de ensaiar do que de apresentar. Por algum motivo, a gente fala do teatro e porque a gente gosta de fazê-lo, não sei se tanto na esfera pública, da apresentação. Mas isso é uma hipótese muito pessoal, compartilho com alguns colegas. A última coisa que você falou, e aí eu termino com isso, é assim, a questão do público nessas duas cidades faz uma diferença muito grande, mas eu vou de novo falar num tom meio professoral, mas assim, em 1923 se publicava em Buenos Aires semanários, revistas semanais. 35 revistas de teatro. Em Buenos Aires. Em Montevidéu, não tantas, mas assim. Mas como o Rio da Prata é um barco, essas revistas circulavam. Revistas que tinham pelo menos uma peça publicada e comentários sobre peças e montagens e apresentações. 35 revistas numa cidade por semana, entende? Constitui um campo forte, ou seja, o teatro, antes da televisão, era nessa cidade, Buenos Aires, e no Rio da Prata, uma diversão de massas, né? Ou seja, vem de longe a história dessa manutenção de um sistema teatral profissional. Tem um livro que não tem no português, mas é um dos livros mais bonitos que se publicou na América Latina sobre ator, de um pesquisador argentino chamado Teodoro Klein, já falecido, pobre Teodoro, que chama La Historia del Actor en el Río de la Plata, 1 e 2. Então, esses dois livrinhos, que estão muito esgotados, mas se alguém encontrar é muito bom, narram a história do teatro na Argentina e em Montevidéu do século XVI, finalzinho do século XVI, XVII, com o começo de tudo, até o século XX, as primeiras 4 décadas. E é um livro delicioso de ler, porque parece um romance, como as atrizes sofriam porque não tinham vestido apropriado, como faziam para sobreviver. Mas a narrativa do Teodoro mostra a quantidade enorme de público que o século XVIII e XIX tinha. Então, Buenos Aires, no final do século XVIII, 1753, foi a fundação do primeiro teatro... Não, 53, a Casa da Ópera em Ouro Preto, eu estou confundindo a data. La Rancheria, de 1712 ou 15, eu não me lembro bem agora, mas assim, a primeira metade do século XVIII já tinha 3 teatros na cidade. E depois eles foram uma enorme quantidade de salas. Então, acho que tem uma diferença histórica do hábito de ver teatro, herdado de uma cultura espanhola, e é muito forte do hábito da sala teatral. E, ao longo do século XX, Buenos Aires construiu mais ou menos 130 salas de teatro. Hoje em dia, Buenos Aires tem, ao redor, eu vi essa cifra, não me lembro bem, 180 espaços teatrais, que a gente não pode nem considerar salas, porque alguns são verdadeiros buraquinhos. Mas assim, tem uma enorme quantidade de pequenas salas e de espaços onde se faz teatro, além dos grandes teatros da Avenida Corrientes e dos teatros públicos, né? Porque tem uma grande diferença também, é que teatro público em Buenos Aires e Montevidéu produz teatro. E o nosso são caixas vazias que a gente concorre para editais. Então, é uma diferença enorme, porque o Estado produz teatro. O orçamento do Teatro San Martín, do Teatro Colón, do Teatro Cervantes, dele Solís, é grande, da Sodre, em Montevidéu. Eles produzem teatro e o Estado vende a preço muito barato teatro feito por profissionais de primeira linha. Então, é uma diferença, não há como dar-lhe. A gente não tem essa política no Brasil. Um exemplo bem concreto. Mar del Plata é a praia dos argentinos. Florianópolis também, certo? Mas Mar del Plata, a população triplica no verão. E o que um argentino típico faz em Mar del Plata, como os uruguaios fazem em Punta del Este? Vão à praia de manhã e vão ao teatro de noite. Em Floripa, você não consegue apresentar no verão, porque ninguém vai. Porque a nossa praia é uma praia. Não tem nada a ver com ir ao teatro de noite. Os argentinos vão ao teatro de noite, os montevideanos também vão. E é uma cultura... A gente não teve essa cultura. Eu não acho que seja um problema de estratégia contemporânea de como gerar público. Eles reclamam horrores de falta de público. Mas, comparado com a nossa miséria pública,
Disso estão ganhando muito. Então, é uma cultura que vai ao teatro, como você disse. O teatro não é... Né? Além do mais, tem uma diferença enorme. Em Buenos Aires, você vai ao teatro de metrô. Aqui você vai de ônibus, de carro, paga uma baba de dinheiro para deixar no estacionamento, não sei, R$17 a hora, 20, não sei. O franelinho ainda te esfaqueia com o preço, porque você já tem uma diferença grande. Em Buenos Aires, você vai de transporte público e volta de ônibus, porque a classe média na Argentina e no Uruguai também anda de ônibus, coisa que aqui a gente não anda, né? Então, acho que tem umas diferenças de rumos que não são contemporâneos. Vem do final do século XIX do século XIX para o XX e foi arrastando, apesar de que há uma enorme crise de público. A gente fala com as pessoas que produzem aí, eu sei disso, e não é fácil levar a mesma quantidade. Além do mais, Buenos Aires tem uma enorme atividade teatral como São Paulo, mas muitas peças se apresentam 1 ou 2 dias por semana. Ou sábado ou domingo, ou sexta, ou terça. Então, tem muito teatro em espaços muito pequenos. E, por último, apesar do pessoal do Itaú vai me odiar, mas esses podem me odiar, depois eu perdoo, que é rápido. É assim, os argentinos dessa geração que eu estou falando construíram um vínculo com a Europa que nós não construímos, no sentido de que boa parte dessa produção dos grandes nomes que eu citei é financiada por projetos europeus. Então, por exemplo, Daniel, Rafael Strasbourg, Tolkatir, estreiam na Europa. O teatro brasileiro ainda não fechou isso. O Tó é uma exceção. O Tó é um caso excepcional. O diretor, na dança, mas no teatro, não. Então, o que acontece? Eles estreiam lá com capital europeu e vêm com outro tipo de coisa, um outro tipo de espaço que a gente ainda não fez. Nem sei se a gente precisa fazer. Eu só estou comparando. Eu não estou dizendo que deles é melhor porque vão para a Europa. Mas eles têm uma entrada, até porque o financiamento na Argentina público, na Argentina e no Uruguai é muito pequeno. Os orçamentos são mínimos. Conto uma coisa e termino. Acabo de fazer um projeto que eu vou dirigir em Buenos Aires. Nós ganhamos um prêmio Iberecena, que é importante. São 11 mil euros. E eles estão felizes da vida. É 11 mil euros. É menor do que o Miriam Muniz. Mas para a escala de lá, é um recurso muito grande. Bom, muito obrigado pela paciência, pela atenção.